Nosso planeta pode ser bem louco. Ao longo de nossas vidas, já vimos diversos fenômenos acontecendo, como vulcões, terremotos, temperaturas extremas e principalmente aquelas tempestades cheias de vento e trovões que chegam até a dar medo. E pensando nesses acontecimentos, me veio uma ideia de vídeo, de como os raios e trovões desses temporais são formados. Você sabe me dizer? Será que são punições de deuses? Ou aliens atacando a Terra? Então fica comigo que eu te ensino. Me chamo Lucas Pereira e esse é o Mundo da Engenharia. Os raios são um dos fenômenos mais violentos da natureza. São capazes de liberar altas cargas de energia em questão de segundos, sendo tão altas que podem chegar a 125 milhões de volts ou mais. Mas por que será que isso acontece? Para que aconteça essa descarga elétrica, é necessário que existam cargas de sinais opostos entre a nuvem e o próprio solo. E para que isso ocorra, além das gotas de chuva, as nuvens precisam que haja em si 3 elementos: cristais de gelo, água e granizo, pois afinal não é em qualquer nuvem que existem raios. Esses elementos se formam a mais de 2 km de altura, onde a temperatura das nuvens podem chegar em torno de 0 a menos 50 graus. E com isso, esses 3 elementos ficam voando loucamente em seu interior, se chocando violentamente. E com esses choques, eles trocam cargas elétricas entre si. E que os mais pesados tendem a ficar mais negativos, e os leves mais positivos. Por conta da gravidade, o granizo e as gotas d'água se acumulam na parte de baixo da nuvem, e por serem elementos mais pesados, ficam negativos, formando uma faixa de cargas negativas. E logo em cima, ficam os elementos mais leves, formando uma faixa de cargas positiva, tornando assim essa nuvem em uma grande pilha. O ar que está entre a nuvem e o solo, ao se ionizar, torna-se altamente condutor, permitindo assim que ocorra uma forte descarga elétrica. É devido a essa forte ionização que ocorrem os chamados relâmpagos, que nada mais é do que a parte visual de um raio. A parte sonora ocorre em virtude do aquecimento brusco e da rápida expansão do ar, produzindo assim uma forte pressão que se manifesta através do trovão, a parte sonora. Sendo assim, relâmpago e trovão são conceitos diferentes, mas que têm origem do mesmo fenômeno, o raio. Agora que entendemos a formação dos raios, nós, seres humanos, desenvolvemos um mecanismo de defesa contra eles, os chamados para-raios, um nome totalmente autoexplicativo. Os para-raios são hastes metálicas que ficam conectados à Terra através de cabos condutores. Essas hastes são colocadas principalmente em lugares altos, criando um caminho para a passagem de descarga elétrica. Por ser um objeto de metal e estar em altas altitudes, a sua presença aumenta a possibilidade de ocorrência dos raios. O para-raio foi uma invenção criada não para evitar os raios, pois esse é um fenômeno natural impossível de ser evitado, mas sim procurar um meio de desviá-los de qualquer possível alvo. Apesar de fazer proteção contra os raios, eles não garantem 100% de proteção contra as descargas elétricas, pois eles são muito poderosos, o que deixa o local bem vulnerável a possíveis danos. Então, é até recomendado que você não fique perto de para-raios em grandes tempestades, pois afinal, ele é o que os atrai. E por fim, vou responder as perguntas mais frequentes relacionadas aos raios, que eu tenho certeza que você deve estar bem curioso. Um ditado que crescemos ouvindo é que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E quem nunca ouviu essa da avó ou da mãe? Mas sinto lhe informar, mas isso é um grande mito contado há milênios. Estudos feitos já registraram 32 descargas elétricas no mesmo lugar, em uma única tempestade. Mas cá entre nós, esse ditado não faz o menor sentido. A segunda pergunta mais frequente é se pessoas com metais no corpo têm mais chance de serem atingidas por raios.
E graças a Deus, essa afirmação é outra mentira. Os metais carregados por pessoas no dia a dia são extremamente pequenos. Logo, os raios não os consideram como um atalho para o solo. O que acontece quando alguém é atingido por um raio? Ela morre? Essa pergunta é bem interessante. Se o raio for capaz de cair bem na sua cabeça, sinto lhe dizer, mas quase no mesmo instante você será reduzido a pó, pois o aquecimento deles ao seu corpo pode chegar a quase 30.000 graus, e a chance de sobrevivência é de apenas 2%. E caso ele caia no seu lado, há um grande risco de parada cardíaca ou até queimaduras. Então, em caso de tempestades, o melhor a se fazer é procurar um abrigo. É perigoso falar ao telefone durante uma tempestade de raios? A resposta dessa pergunta é uma novidade para mim, pois afinal, se o telefone for fixo, ou seja, com fio, é sim perigoso. Pois se um raio cair em algum poste na rua, os raios vão se propagar pela fiação elétrica até a sua casa, podendo atingir você. Mas quem ainda usa telefone fixo nos dias atuais, né? A quinta e última pergunta: é perigoso nadar durante uma chuva forte? Como nossas mães sempre nos alertaram, sim, é perigoso. Isso porque a água é um dos melhores condutores de eletricidade. Se você estiver no mar, por exemplo, e um raio cair a 30 metros de você, você tem grande chance de perder a sua vida. E infelizmente, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha entendido tudo e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever porque esse vídeo deu um trabalhão. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!